Temos connosco no 360 a Helena Garrido, comentadora da RTP, e o economista Pedro Brinca, professor da Universidade Nova SBE. Aos dois, boa noite e obrigado por estarem connosco. Helena, a oposição fala em poucos apoios novos. O ministro disse que se exige serenidade e rigor. Que avaliação é que fazes destas medidas que foram apresentadas hoje para apoiar as empresas? Bom, não se pode dizer que o plano seja um plano muito generoso. Há aqui medidas que são bastante positivas, no sentido em que foram reforçadas. A que diria como mais positiva é aquela que já existia e agora vai ser reforçada, que é o apoio às empresas intensivas em energia, os tais 235 milhões de euros, mas que também está dependente de algumas autorizações da União Europeia, e sublinharia também, embora com impacto limitado, aquele apoio que vai ser dado ao transporte de mercadorias. Tudo o resto podia ser apresentado sem ser neste contexto, não é? A formação profissional, para a transição para a economia verde, já estávamos a fazer antes da guerra, portanto não tem nada a ver com este contexto. O apoio também para a formação em termos gerais, a promoção da internacionalização e diversificação dos clientes. Estas medidas são medidas que podiam estar a ser aplicadas mesmo antes da guerra. São medidas que, obviamente, se tornam mais urgentes agora, como, por exemplo, o investimento na transição energética, uma outra medida que foi anunciada pelo Governo, mas que não se pode dizer que sejam medidas para resolver o problema que se tem neste momento. Por outro lado, a crítica mais importante que é feita, que é este plano é muito suportado por financiamento, é uma realidade. Mais de 60% dos recursos que estão aqui são recursos para financiamento, que vão endividar as empresas, mas foi também essa a estratégia que o Governo seguiu no tempo da pandemia. Além disso, em matéria fiscal, a majoração acaba por se limitar às empresas que deram lucro, porque é uma majoração. O que é que significa a majoração? Contabilizar mais 20% os custos da energia e contabilizar como despesa. E isso só se vai aplicar às empresas que têm lucros. Eu diria que é um plano possível. O Governo também, nós não temos muito dinheiro, não é? Pedro, responde às necessidades das empresas. Já vimos aqui também no 360 algumas reações a estas medidas que foram anunciadas. Como é que as empresas vão olhar para isto? Bem, eu acho que o mérito deste plano é que pelo menos gerou um consenso. E o consenso é que todos acham que ele é pouco. Começando pelo tamanho, nós estamos a falar de 1,4 mil milhões. Para se ter uma ideia, se é muito, se é pouco, por exemplo, no caso da alemão, eles tiveram um pacote inicial de 30 mil milhões e depois um pacote adicional agora, anunciado dia 4, de 65 mil milhões, no total de 95 mil milhões. Obviamente a Alemanha é muito maior que Portugal, tem um PIB muito maior, mas em percentagem do PIB estamos a falar de um pacote de ajudas de 2,7% do PIB. Em Portugal, os dois pacotes, o 1,4 agora e os 2,4, que foi ajuda às famílias, totalizam cerca de 1,8. Sendo que o nosso 1,8, como disse a Helena muito bem, a maior parte é precisamente endividamento ou acesso a linhas de crédito. Nesse sentido, obviamente que estamos a conceder liquidez às empresas para ultrapassar alguns problemas de tesouraria, mas não estamos, obviamente, a atacar o problema de forma estrutural tão determinada, de forma tão determinada como se calhar seria desejável. Uma medida que a mim me pareceu, que eu gostei, não é? Foi precisamente a questão dos 290 milhões para a transição e eficiência energética, porque essa sim vai à raiz do problema. Tivemos, e como a Helena disse muito bem, um conjunto de outras medidas que podiam ter sido apresentadas num outro qualquer contexto. A questão da formação não se percebe porque é que tem alguma coisa a ver com a circunstância atual, e a promoção das empresas no estrangeiro também não se percebe qual é o contexto neste momento para ser apresentado, portanto tem de ser apresentado no Orçamento de Estado em Abril. Nesse sentido, creio que a principal crítica será justificada. Agora, a questão do tamanho. Também é verdade que não temos a condição e a robustez financeira da Alemanha de financiamento dos mercados internacionais. Nós aproveitámos... Mas o dinheiro que o Estado está a arrecadar com esta situação da inflação alta não permitiria um apoio maior? Das duas uma. Ou acreditamos naquilo que diz o Governo ou não acreditamos. Se não acreditamos naquilo que diz o Governo,
quer dizer, questionamos tudo, não é? A acreditar naquilo que dissemos o Governo assumiu que iria atingir os objetivos de execução orçamental com os quais comprometeu com os portugueses em abril, que é 1,9% déficit, 1,9% do PIB de déficit. Se isso for verdade, se realmente cumprir isso com os portugueses, e também é importante dizer que não depende só do Estado, porque até ao fim do ano vamos ver o que vai acontecer aos números do PIB, a receita fiscal depende diretamente disso também, vamos ver o que é que vai acontecer à inflação, mas se o Estado cumprir esse compromisso com os portugueses, redistribuiu a receita que foi recebida de forma extraordinária face àquilo que tinha sido planeado em abril, por via do Orçamento de Estado. Seria, Helena, de esperar mais medidas? E eu digo isto também porque vamos ter, não daqui a muito tempo, o Orçamento do Estado, onde eventualmente serão também aplicadas outras medidas e até com o desenrolar desta situação, que é de grande incerteza nesta altura. Sim, o Ministro da Economia, na entrevista que deu à RTP, no telejornal, disse que o Orçamento de Estado iria ter mais medidas. O que é que me parece neste momento? Parece-me que o Governo está a ser muito prudente e isto é um traço que nós identificamos quer no plano de apoio às famílias, quer neste plano de apoio de ajuda às empresas. Porque nós, neste momento, não sabemos verdadeiramente o que é que nos vai acontecer. Aliás, hoje, eu não sei se não foi a primeira vez que membros do Governo disseram publicamente que nos esperam tempos muito difíceis. E esperam. A Rússia, com toda a certeza, vai cortar o gás à Europa. Nós já temos visto nas redes sociais, inclusivamente vídeos colocados pela Rússia a mostrar a Europa a tremer de frio, sim, a congelar. E nós sabemos que o que se perspectiva não é positivo. Face à dependência que a Alemanha tem, e apesar de todas as medidas e da aceleração que está a ser feita de investimentos para chegar o gás liquefeito à Alemanha, a Alemanha vai viver uma recessão e com a Alemanha todo o resto da Europa. E o que me parece é que o Governo está a ser muito prudente. Muito prudente, quer porque não sabe se não vai precisar de mais recursos mais tarde, caso a situação se agrave, até porque nós não sabemos se este emprego histórico que nós temos, este crescimento económico, que em parte é aritmético, porque corrige o passado, se vai manter ou não. Nós estamos a viver, aliás, como temos vivido nos últimos 3 anos, em ambiente de nevoeiro, que não sabemos o que é que está na próxima esquina, e o Governo não sabe se vai precisar de apoiar ainda mais a economia, como não sabe se vai ter recursos para isso, porque não sabe como é que vai evoluir a economia. E por isso diria que o que tem sido a marca destas medidas é uma prudência e a resposta à pressão da opinião pública e da classe política e das associações empresariais no sentido de apresentem medidas, ajudem-nos, nós precisamos de ajuda. Estão aqui estas ajudas, são poucas, claro que são, nós se olharmos bem para isto, há aqui algumas roupagens que são dadas a medidas que nem temos a certeza se já não existiam, como as medidas associadas à formação profissional. Nem sequer sabemos se algumas delas não se tirou de um sítio para pôr aqui, foi só o plano de recuperação e resiliência que também tem a transição energética. Não sabemos, mas verdadeiramente o que o Governo está a ser é muito prudente, porque nós temos um problema que se chama dívida pública. E se esta crise económica se transformar também numa crise financeira, com pressão financeira dos mercados internacionais, ninguém quer colocar o país outra vez nos braços de uma qualquer troika. Faz sentido esta forma de olhar para a situação que vivemos, um pouco de esperar para ver e depois poder anunciar mais medidas? Não, a questão orçamental é fundamental para esta aritmética, não é? Para esta estratégia, porque, vejamos, em 2024 voltam as regras de disciplina orçamental a quais já estamos contratados por via do Tratado da União, não é? Elas foram suspensas por via da instauração do estado de emergência, na altura da pandemia, mas elas vão voltar. E Portugal, neste momento, acreditando na execução orçamental que está prevista, acabará o ano com cerca de 120% de dívida sobre o PIB. É bom lembrar que chamámos a Troika em 2011 com pouco acima de 100%. Existe uma diferença substancial. Nós aproveitamos estes últimos anos taxas de juros extraordinariamente baixas para pegar no estoque de dívida e pô-lo a maturidades mais longas e a taxas de juros mais baixas, o que faz com que tenhamos hoje uma resiliência, apesar de maior
saldo, apesar de um estoque maior de dívida, somos hoje mais resilientes a aumentos de taxas de juros do que ao que éramos no passado. Mas que ninguém se engane, se isto se mantiver durante 2, 3, 4 anos, não há volta a dar. Quer dizer, ou começamos a ter superávites do orçamento de forma acentuada para conseguir enfrentar a questão da dívida, lembro que só conseguimos fazer isso uma vez em democracia, foi precisamente em 2019, ou então cá voltará a Troika, disso não há dúvida. E outra coisa que é importante, por via do Pacto de Estabilidade e Crescimento, a velocidade de consolidação orçamental é tanto maior quanto maior for o desvio face aos 60% do peso da dívida sobre o PIB, o que significa que Portugal, com um déficit, com um peso da dívida de 120%, será dos Estados com maior pressão para encolher essa dívida. Uma outra questão que foi levantada e tem sido muito levantada pela oposição tem a ver com a taxação dos lucros excessivos. O ministro lucros hoje, caídos do céu. Os tais lucros caídos do céu. O ministro hoje no telejornal também disse que está a ser estudado, mas não anunciou nada em concreto. Qual é, e falou sobre alguma diferença que existe em Portugal em relação aos outros países, até porque Portugal esteve muito à espera do que a Presidente da Comissão Europeia ia dizer. Ela defendeu essa taxação e agora nós estamos à espera novamente. Nós estamos à espera e penso que bem, estamos à espera bem, por uma razão muito simples. De facto, cada caso é um caso. Nós, neste momento, temos já um conjunto de medidas no terreno que reduzem os lucros e que vêm do passado da tributação mais elevada. Primeiro, as empresas do setor energético e as grandes empresas, que são grandes empresas, além de pagarem o IRC, têm uma derrama, os lucros maiores pagam taxas maiores, há progressividade e tem a contribuição extraordinária do setor energético que vem da Troika e que ainda não acabou. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos em Portugal, temos o mercado regulado, que o Ministro também referiu, que os outros países não têm, e que também retira margem às empresas para ganharem dinheiro, uma vez que têm concorrência, os seus clientes podem ir para o mercado regulado, e finalmente temos o mecanismo ibérico. O que é que o mecanismo ibérico fez? O mecanismo ibérico, ao limitar o preço do gás, limitou o preço da eletricidade e, ao limitar o preço da eletricidade, está a reduzir os lucros a todas as empresas de produção de eletricidade, especialmente àquelas que ganham mais dinheiro e que estão a ganhar mais dinheiro, que são as renováveis, eólicas, solares, hidroelétricas. Este ano não tem havido muita hidroelétrica, mas há a solar e a eólica. Isto tudo resulta, de facto, numa redução de lucros e, simultaneamente, numa taxa em Portugal que pode ser mais elevada do que nos outros países. O que é que me parece que o Governo está à espera? O Governo está à espera que a proposta da Comissão Europeia seja concretizada, nós neste momento conhecemos as linhas gerais, para perceber que taxa é que resulta daquela proposta. E quando o Ministro da Economia diz no telejornal que é preciso comparar com o que se está a passar em Portugal, o que me parece é que, e o que tem lógica, é que queira comparar. Bom, a proposta da Comissão Europeia resulta nesta taxa de tributação para estas empresas. E a nossa é esta. Temos de fazer subir a nossa, ou pelo contrário, a nossa é até mais elevada que a da União Europeia. Obviamente tudo isto é muito mais difícil de explicar, embora este mecanismo, como o Ministro das Finanças ontem também disse, do Parlamento, acaba por ser um mecanismo que devolve o dinheiro às pessoas imediatamente ao consumidor, enquanto que o imposto, tira imposto da empresa, mete no Estado e depois o Estado devolve ou não, não é? O mecanismo ibérico, da prática, é imediato. A verdade é que nós não sentimos, não é? Não é a mesma coisa para um raciocínio humano. Aquilo que não aumentou, o Governo tem sempre de dizer se isto não existisse, o preço seria muito mais elevado. Mas nós não experimentámos isso e, portanto, custa-nos muito mais agradecer o mecanismo ibérico
do que o imposto extraordinário. Pedro, como é que olhas para esta questão dos lucros caídos do céu? Deviam ser taxados ou... Eu não sei se tenho mais alguma coisa a adicionar à explicação exaustiva que a Helena deu. De facto, é bom lembrar que nós temos uma taxação sobre as empresas, por exemplo, que é das mais pesadas da Europa, para além de que é progressiva. Okay? O que em si me parece uma medida terrível, porque estamos a desincentivar o ganho de escala, estamos a desincentivar que as empresas se tornem maiores e que consigam produzir para os mercados internacionais, etc. Criam um conjunto de distorções que não faz sentido, e na própria gênese da lei, no espírito e diploma original da criação do IRC, não havia nada disto, esta questão da progressividade. Mas ela existe e numa boa parte das empresas, a carga fiscal que têm é enormíssima. Nós há 20 anos atrás, Portugal tinha uma carga fiscal sobre as empresas, principalmente na taxa elevada, que era mais ou menos competitiva, estava mais ou menos em média do que era na Europa Ocidental. Aquilo que vimos nos últimos 20 anos foi uma desvalorização fiscal na maior parte dos países, que Portugal, com sucessivas reformas do IRC, até neste momento não acompanhou. E então tivemos, por via disso, uma diminuição dessa competitividade internacional. É bom lembrar que, por isso também, que com a taxa extraordinária, depende obviamente do tamanho, muitos países, mesmo assim, se calhar não chegam à nossa taxa. Que temos durante o tempo todo, não é? Por isso é que cada caso é um caso, como diz a Helena muito bem. Acho que faz sentido esperarmos pela decisão do Conselho Europeu relativamente à proposta da Comissão Europeia e depois, em função disso, agir e perceber, de facto, em que lugar é que ficamos, porque já estamos num lugar bastante lá em cima em termos de falta de competitividade fiscal, em termos de carga fiscal sobre as empresas e sobre as pessoas também, não é só sobre as empresas, e depois percebermos em que lugar é que vamos ficar e agir em conformidade. Pedro Brinca e Helena Garrido, agradeço aos dois por terem estado aqui no 360. Boa noite. Boa noite.